Olá! Hoje vamos apresentar o artigo Planejamento da Conservação em Paisagens Rurais. Focos de conflito entre agricultura e natureza. O artigo publicado em 2015 na revista Diversity and Distributions por um grupo de pesquisadores da Universidade de Leeds, na Inglaterra, começa estimando que, até 2050, a demanda por alimentos no mundo deverá dobrar. Essa previsão nos coloca desafios importantes, considerando que teremos que aumentar a produção de alimentos e as áreas de cultivo. Em especial, duas perguntas se colocam para as estratégias de conservação dos ecossistemas. Onde um aumento na produção causaria mais danos ao meio ambiente e onde seria menor? Onde estão os conflitos mais críticos entre agricultura e conservação e onde eles não existem? São essas perguntas que os autores se propõem a contribuir com a resposta neste artigo. Claramente, os avanços das fronteiras agrícolas do mundo estão entre os pontos mais críticos de conflito entre a agricultura e a natureza, como hoje acontece na bacia da Amazônia e do Rio Congo. No entanto, a agricultura tem o potencial de fazer parte de uma matriz de habitats agrícola e natural favorável à vida selvagem, que protege as áreas protegidas dos efeitos de borda e facilita o movimento da vida selvagem entre as áreas protegidas. Na teoria emergente da biogeografia rural, a habitabilidade e a permeabilidade das matrizes são consideradas as principais razões pelas quais pequenas áreas protegidas têm taxas de extinção local mais baixas em relação às grandes áreas protegidas do que o previsto pela teoria da biogeografia de ilhas. Portanto, a conservação da biodiversidade do campo não deve apenas restringir o uso da terra agrícola, que tem sido o foco do planejamento da conservação, mas também deve se conectar essas áreas protegidas com matrizes habitáveis e permeáveis. São essas áreas que seriam priorizadas para resoluções de conflitos gerados pela necessidade de conservação da biodiversidade. Os autores defendem que o planejamento sistemático da conservação é mais eficaz quando os custos e benefícios do uso da terra são analisados e otimizados. Em todo o mundo, muitas paisagens agrícolas possuem um rendimento baixo com relação ao seu potencial. É preciso otimizar para produzir mais a partir de um olhar não apenas olhando para a produção de alimentos, mas também em termos de conservação da vida selvagem e outros serviços ecossistêmicos que essas paisagens agrícolas poderiam fornecer, como um mosaico de usos múltiplos, nos quais áreas de proteção centrais poderiam ser conservadas e conectadas por uma matriz amiga da vida selvagem. Essa matriz amiga, onde inclusive avaliando a quantidade e qualidade das terras não cultivadas, poderiam potencialmente ser desmatadas para dar espaço para novas terras agrícolas. Considerando haver uma necessidade de aumentar a produção de alimentos, os autores utilizaram uma base conceitual para buscar focos de conflitos entre agricultura e natureza, em escala global. Isso permitiu explorar prioridades para resolver diferentes tipos de conflitos de conservação em diferentes lugares, e poderia permitir direcionar um aumento na produção de alimentos para locais com baixo potencial de conflito com a conservação. Mas como os autores fizeram essa análise? Pois é, o trabalho foi duro. Eles cruzaram os mapas das paisagens agrícolas do planeta, classificadas como lavouras, com um mapa da lista vermelha de espécies ameaçadas da IUCN, para calcular o número de espécies ameaçadas de vertebrados, anfíbios, aves, mamíferos e répteis, destacando as espécies com potencial para viver ou transitar pela matriz. E também utilizaram as zonas agroecológicas globais para medir a relação entre o rendimento real e o potencial das áreas agrícolas. Excluíram pontos que não tinham dados de produtividade e pontos
que estavam dentro de áreas protegidas com restrições à agricultura. Com isso, eles usaram os dados sobre habitat não cultivado, espécies de vertebrados e rendimento relativo para mapear o potencial de conflito de conservação em escala global. As interações entre habitat e produção resultariam em diferentes tipos de conflito. Por exemplo, assumimos que paisagens com grandes quantidades de habitats e baixo rendimento, onde um aumento na produção de alimentos poderia vir tanto do aumento da área quanto do aumento da produtividade, teriam um tipo de conflito diferente do que paisagens com baixas quantidades de habitat e baixos rendimentos, onde um aumento só poderia vir do aumento da produtividade. Em seguida, foram elaborados mapas de calor dos agrupamentos espaciais significativos de terras agrícolas com potencial de conflito de conservação. Maiores detalhes do método você encontra no artigo, onde o link está na descrição deste vídeo. Mas em que resultados chegaram? A amostragem das terras agrícolas do mundo resultou em mais de 60 mil pontos de dados. Globalmente, as terras cultivadas eram cercadas por cerca de 44% de hábitats não cultivados dentro de um raio de 2 km, potencialmente habitadas por 119 espécies de vertebrados ameaçados de extinção, e sua produtividade real foi de cerca de 35% do seu rendimento potencial. Nos pontos mais quentes, as terras cultivadas tiveram de 55% a 58% de rendimento. Foram cercadas por 59 a 63 a mais de habitats e foram potencialmente habitadas por 67 a 135% a mais de espécies do que a média global. Já nos pontos frios, as terras cultivadas tinham cerca de 44 a 63% de rendimento, eram cercadas por 24 a 38% a menos de habitats e eram potencialmente habitadas de 5 a 14% menos espécies do que a média global. E aí, bora debater? O debate recente sobre a resolução do conflito de conservação com as áreas agrícolas tem sido enquadrado em termos da agricultura extensiva versus agricultura intensiva. No entanto, os autores concluem que ambas podem ser ferramentas úteis para a resolução de conflitos. Se o objetivo é proteger e conectar áreas protegidas com áreas agrícolas habitáveis e permeáveis, então a questão não seria o modelo agrícola, mas manter a habitabilidade e a permeabilidade da matriz. A escolha pelo modelo agrícola mais adequado dependeria do tipo de conflito de conservação enfrentado na região. Por exemplo, em locais com poucos habitats, muitas espécies ameaçadas e um bom rendimento das lavouras, não haveria muita terra para poupar, nem haveria muito potencial para aumentar o rendimento para poupar terras em outros lugares. E, portanto, a agricultura extensiva poderia ser uma prioridade mais alta nesses hotspots. O planejamento de conservação em escala global tem o potencial de conferir maiores benefícios e impor menores custos à natureza do que o planejamento de conservação em escalas mais finas, se os custos e benefícios da agricultura também forem abordados. Portanto, a escala global poderia ser um ponto de partida ideal para o planejamento de conservação em paisagens agrícolas. Planos de conservação e produção em escala nacional têm levado à exportação de conflitos de conservação para nações em desenvolvimento, por meio da importação de produtos agrícolas por nações desenvolvidas, e assim os planos são feitos em escala nacional, não são independentes do comércio em escala global. No entanto, os processos agrícolas, ecológicos, econômicos, políticos e sociais ocorrem em múltiplas escalas e têm múltiplos atores e, portanto, sugerimos que os focos de conflito de conservação sejam definidos e identificados em múltiplas escalas, do local ao global. A eficácia das áreas protegidas depende da área de habitat desprotegido nas paisagens que a cercam,
E assim, assumimos que as paisagens agrícolas com mais habitats e com maior número de espécies tinham maior valor de conservação. Todos os pontos quentes e pontos frios estavam na África subsaariana. Isso deve ser visto como um alerta de que a intensificação sustentável da África subsaariana deve ocorrer apenas com extrema cautela, porque essa área é uma região enorme e heterogênea, na qual as diferentes sub-regiões podem ter diferentes potenciais de conflito de conservação. Era isso que tínhamos a dizer sobre o artigo. Agradecemos a atenção de todos, lembrando que, ainda que não tenhamos escrito esse estudo, a interpretação dele é autoral.